Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá agora iniciar o nosso capítulo 7, que vai abordar o assunto concordância nominal, tá certo? Então, concordância nominal, conforme nós falamos na aula anterior, é de extrema importância na produção textual, na redação, que você observe, né, essa concordância, tá certo? Então, o que vem a ser essa concordância nominal, né? Então, a gente vai voltar lá à questão da estrutura das palavras, quando nós começamos a estudar a estrutura das palavras. A gente fala radical, vogal temática, não é? Aí junto o radical com a vogal temática e forma o tema. E ao tema nós vamos acrescentar as desinências. Pois bem, são essas desinências, no primeiro momento, que vão iniciar o estudo da concordância nominal. Então, as chamadas desinências nominais. Tá certo? E que desinências são essas? Que vão indicar gênero, masculino e feminino, e que vão indicar número singular e plural. Então, as desinências nominais. Tá certo? Existem as desinências verbais, como vimos, e vamos retomar mais adiante quando formos estudar a concordância verbal. Então, as desinências verbais, então você tem modo e tempo, chamadas desinências modo-temporais, e as número pessoais, que são justamente as desinências que vão dar concordância, já que a regra geral na concordância nominal diz, né? Na concordância verbal diz que o verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o sujeito. Na concordância nominal, o que vai acontecer? Diz que as palavras se flexionam em gênero e número para concordar com o substantivo. Tá certo? Então, a concordância nominal, ela vai se dar no âmbito das classes gramaticais, daquele quadrinho lá de classes. A concordância verbal vai se dar no âmbito da análise sintática, sujeito e predicado. Ok? Então, as desinências começam os estudos da concordância, e quando a gente distribui as palavras em classes gramaticais, aí sim, vamos falar diretamente da concordância nominal, tá? Principalmente do grupo das variáveis, quando a gente distribui as palavras do grupo das variáveis. Tá? Então nós falamos que ao classificarmos as palavras em grupos, nós adotamos um critério flexional, de flexão de gênero ou de número. É esse critério que vai dar a concordância nominal. Tá certo? Então, nós vamos lá. O que é essa concordância nominal? É a concordância que os determinantes vão sofrer, né, de gênero e número para concordar com o substantivo. Então, veja só. Dentro do sintagma nominal, já falamos sobre isso, sintagma nominal, conjunto de palavras que giram em torno de um núcleo, de um nome, que é o substantivo. Sintagma verbal, conjunto de palavras que giram em torno do verbo, de um núcleo que é o verbo. Então, dentro do sintagma nominal, nós vamos ter o quê? A concordância dos determinantes com o substantivo. E quem são esses determinantes? Quais são as classes de palavras que nós vamos chamar de determinantes? Então, são o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. São essas 4 classes de palavras que vão se referir sempre ao substantivo. Mas, Jonas, e se essa palavra não se referir a um substantivo, o que é que vai acontecer? A quem ela se referir, ou elas se referirem, passará a ser substantivo. Dá um exemplo. A palavra não, isoladamente é um advérbio, mas se eu disser o não, se eu disser aquele não, se eu disser belo não, deixou de ser advérbio e passou a ser substantivo. Tá certo? Por quê? Porque essas 4 classes de palavras, que nós estamos chamando de determinantes, elas só se referem ao substantivo. Elas só determinam o substantivo. Ou palavras substantivadas. Tá certo? Então, como elas determinam o substantivo, elas vêm juntas do substantivo. Nós vamos chamá-las de adjuntos adnominais,
que vêm juntas do nome do substantivo. E com esse nome, com esse substantivo, elas vão concordar em gênero e em número. Tá certo? Então, quando a gente fala concordância nominal, o que é? A flexão que os determinantes sofrem para concordar com o substantivo. Determinantes: artigo, pronome, numeral e adjetivo. Ok? Então, quando você estiver estudando essas 4 classes de palavras, as suas especificidades: artigo, definido e indefinido; numeral, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário; pronomes pessoais, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos. Tá certo? Adjetivo, né? Aí adjetivo, simples, composto, primitivo, derivado. Tá certo? Explicativo, restritivo. Então, as especificidades deles dentro da classe. Agora, lembrando que essas palavras sempre estarão se referindo ao substantivo e terão que concordar com ele em gênero e em número. Tá certo? Então, vale lembrar que não existe concordância de grau. Se você vai fazer uma prova, por exemplo, e alguém disser: julguem as afirmações abaixo se certo ou errado. Aí vai dizer que os determinantes, ou que as palavras, concordam entre si em gênero, número e grau. Essa afirmativa está certa ou errada? Ela está errada. Não existe concordância de grau. A concordância é gênero e ou número. Ok? Muito bem. Existem 3 tipos de concordância, basicamente. A primeira concordância, o primeiro tipo de concordância, que nós vamos chamar de concordância gramatical. O que é isso? A regra geral. Então, a regra está sendo geral. Que regra geral é essa, Jonas? Ela diz assim: os determinantes, o adjetivo, palavras adjetivas, vão, tá certo, se flexionar em gênero e em número para concordar com o substantivo. Essa é a regra geral. Tá certo? Então, lembrando que qualquer palavra que se refira ao substantivo vai ser chamada de palavra adjetiva. Ok? A regra geral. E, ao lado da regra geral, eu tenho uma segunda opção, segundo tipo de concordância, que nós vamos chamar de concordância atrativa. O próprio nome já sugere o quê? Uma atração, uma concordância com um elemento mais próximo. Tá certo? Então, os 2 casos mais comuns: ou eu sigo a regra geral para justificar a concordância, ou eu tenho uma segunda opção, que é a concordância atrativa. Já dar alguns exemplos para você memorizar isso aí. Existe uma terceira concordância, mais estilística, chamada de concordância ideológica, que vai ser uma figura de linguagem, né, denominada silepse, que vai ser uma silepse de gênero, tá certo? Que vai envolver a concordância nominal. Aí tem a silepse de número e a silepse de pessoa, que envolvem a concordância verbal. Mas na concordância nominal, essa silepse de gênero, né, é o que nós vamos apresentar para vocês. Beleza? Então veja só. Vamos lá. Concordância geral. Tá certo? Você tem as regras. Só relembrar um detalhe: regras não se ensinam, regras se aprendem. Então, quando vocês estiverem estudando, né, qualquer disciplina, não necessariamente português, né, se tem lá regras, vocês terão que memorizá-las. Então, fica a dica. Né? Professor, como é que eu faço para melhorar, né, o conhecimento da concordância nominal? Exercite. Através, né, dos exercícios você vai memorizando as regras. Até porque eu tenho situações diferentes, né, que podem ser justificadas. Então vamos lá. Uma regra diz assim: quando um adjetivo se referir a 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, ele vai para o masculino plural. Comprei um carro e uma moto novos. Veja, um carro masculino, uma moto feminino. Aí o adjetivo foi para o masculino plural. Então aí está justificado dentro da regra geral: um carro e uma moto novos. Tranquilo? Mas eu vou e faço a seguinte concordância: comprei um carro
e uma moto nova. E aí, professor, certo ou errado? Correto. Mas por que nova? Porque você agora enfatizou apenas o elemento mais próximo. Tá certo? Então, na sua colocação, nessa frase, nessa construção, eu vou entender que apenas a moto é nova. Se você comprei um carro e uma moto novos, eu vou ter a impressão que são os dois. Eu tenho essa percepção que os dois são novos. Mas se eu digo comprei um carro e uma moto nova, a ideia que eu vou fazer, a reflexão é apenas que a moto é nova. Mas, professor, e se for um carro? Aí eu inverto. Comprei uma moto e um carro novo. Então apenas o carro aí está sendo adjetivado como novo. Tá certo? Então as duas concordâncias estão corretas. Lembrando que vai passar para o leitor sentidos diferentes. Quando eu usar a gramatical, abordam os dois. Quando eu usar a concordância mais próxima, aí a concordância vai abordar apenas essa questão aí. Tá certo? Então, concordância com um adjetivo, quando um adjetivo se referir a dois ou mais substantivos de gêneros diferentes. Tá certo? Você vai ter concordâncias, né, tipo, com palavras. Então, você tem vários casos, né, que a apostila vai citar. Né? Então, com palavras tipo mesmo, próprio, né? Menos, anexo, incluso. E aí? São casos especificamente o seguinte. Olha a classe da palavra. Então a palavra mesmo, a palavra próprio são pronomes demonstrativos. Então, se são pronomes demonstrativos, são palavras variáveis, vão concordar. Tá certo? Então, cuidado com o pronome eu, quando você diz assim, eu mesmo. Porque se esse eu é masculino, vou dizer eu mesmo. Se esse eu for um feminino, se for uma pessoa do sexo feminino, vai dizer eu mesma. Na terceira pessoa, eu digo ele mesmo, ela mesma, eles mesmos, elas mesmas. Tá certo? Você diz, eu vi com meus próprios olhos. Eu peguei com as próprias, tá certo? Eu disse com minhas próprias palavras. Então, esse próprio, esse mesmo, são pronomes demonstrativos. Então, se eles são pronomes, eles vão variar. Então, há lá uma outra regra que fala da palavra anexo, incluso, quite, leso, grato, agradecido. Se você olhar, essas palavras são particípios adjetivados, são o que a gente chama de particípios passados, são adjetivos. Anexo, vem de anexar, então anexo, anexado. Incluir, eu digo incluído, incluso. Quite, de quitar. Leso, de lesar. Agradecido, grato, de agradecer. Então, vai haver essa concordância, tá certo? O que a gente chama a atenção aí é que a palavra anexo, ela varia. Mas a expressão em anexo, ela é invariável. Tá certo? Eu digo segue anexo ao documento, tá certo? O material segue anexo, tá certo? As provas seguem anexas. Mas se eu usar em anexo, é invariável. O material segue em anexo. As provas seguem em anexo. Então, a expressão em anexo é invariável. Então, um caso para você tomar cuidado. Outro caso que chama a atenção, tá certo, é da palavra só. A palavra só pode ser a redução da palavra sozinho, adjetivo, ou da palavra somente, advérbio. Então, se for a redução da palavra sozinho, vai variar, é adjetivo. Eu fiquei só, sozinho. Nós ficamos sós, sozinhos. Só o professor ficou na sala. Só os alunos ficaram na sala. Aí esse só aí é somente, apenas. Tá certo? É advérbio, logo não varia. Tá? Então, essa palavra só, você vai ter que tomar cuidado se ela é a redução da palavra sozinho ou se ela é a redução da palavra somente, para saber se ela varia ou não.
Aí, nesse caso, tem uma outra observação que você toma cuidado. Qual é? A expressão a sós. Ela é invariável. Então, essa expressão a sós, ela não vai variar. Então, se eu quero ficar a sós, nós queremos ficar a sós. Do mesmo jeito. Então, não varia. Você vai dizer, eu quero ficar a só. Não, eu quero ficar a sós. Agora, eu quero ficar só. Nós queremos ficar a sós. Nós queremos ficar sós, sozinhos. Ok? Então, aí o detalhe. Uma outra observação, na regra vem lá a palavra alerta, tá certo? A palavra menos e a palavra pseudo. São palavras invariáveis. Tá certo? Então, pseudo, menos e alerta, segundo a gramática, são palavras invariáveis. Né? Muita gente fala menos. Não existe a palavra menos. Tá certo? Então, menos pessoas. Quanto menos pessoas houver, menos problemas teremos. Ok? Então, a palavra menos não varia. Uma outra palavra que gera problema é a palavra meio. Tá certo? Já que meio pode significar metade, aí é um adjetivo, e meio pode significar um pouco, aí passa a ser advérbio. Sendo adjetivo, varia. Sendo advérbio, não varia. Tá? E quando aqui é adjetivo, no caso, numeral, metade, né, pessoal? Adjetivo, metade. Aí você diz, olha, meio, tá certo? Um numeral adjetivo. Quando eu digo metade, eu digo assim, eu quero meia garrafa de água, eu quero meio litro de água, tá certo? Eu quero meia laranja, eu quero meio tomate. Porque, né, existem metades. Então eu tive metade, ficou a outra metade. Agora, meio, quando se referir ao que eu não posso dividir em metades, tá certo? Então, normalmente são adjetivos, de muito. Questão do cansaço, né? As mulheres praticamente dizem assim, eu estou meia cansada. Veja, você não tem como ficar metade cansada e outra metade não. Então, não existe meia cansada, meia gripada, meia chateada. Não, você está um pouco cansado, um pouco cansada. Então, eu estou meio cansada, meio chateada, tá certo? Então, a palavra meio, quando significa um pouco, ela não varia, ela é advérbio. Então, tomar cuidado com algumas palavras, são essas que normalmente caem em prova, em que, dependendo do contexto, elas podem, né, estar em classes diferentes. Outra palavra muito comum, outras palavras, né? A palavra muito, a palavra bastante, que ora são pronomes indefinidos, ora são advérbios. Então, havia bastante ou bastantes alunas na sala? Veja, primeira dica é trocar pela palavra muito. Se a palavra muito variar, serão pronomes. Você vai dizer, havia muitas alunas na sala. Tá certo? Havia bastantes alunas na sala. Se a palavra muito não variar, as alunas são bastante educadas. As alunas são muito educadas. Então veja que a palavra muito não variou, a palavra bastante também não varia. Então, nesse caso aí, elas estão na classe dos advérbios. E, conforme sabemos, os advérbios não se flexionam em gênero. Então, a regra vai basicamente disso aí. Você lembrar qual é. Saber a classe da palavra. Tá? É bom ou é boa? Expressão verbo ser mais adjetivo. Se o substantivo vier especificado, eu faço a concordância. Se não vier especificado, eu não mexo. Então, eu digo água é bom. A água é boa. Entrada é proibido. A entrada é proibida. Tá certo, pessoal? Então, só vai haver concordância se o substantivo vier especificado. Então, são casos que, com a leitura e os exercícios, nós vamos, tá certo, fixando, né? Quanto mais você exercitar, melhor, né, vai ficar a sua memória.
Não? A gente passaria aqui uma aula, 2 aulas, 3 aulas, ditando regras, e no final, se você não exercitar, se você não praticar, você não irá lembrar. Então, aí só algumas dicas, né, para vocês, né? E no material nós temos vários exemplos, vários tipos de concordância, né? Conforme eu falei, quando formos resolver os exercícios, as questões, vamos resolvendo e vamos, né, apresentando as regras. Você só vai errar uma questão dessa daí se você não lembrar da certa regra. Se você se lembrar da regra, não tem como errar. Ok? Então, fica aí a dica para nosso próximo encontro, que vai ser a resolução das questões, e essa resolução das questões da página 46 até a página 48, tá? Porque da 49 até a 52 são questões Enem vestibulares, que a gente vai fazer uma live para corrigi-las, ok? Então fica aí, concordância nominal, lembrando que é uma questão de você lembrar, são regras, então tem que estudar, tem que memorizá-las, tá? Mas facilita assim, concordância nominal é concordância de quê, Jonas? De classes de palavras, adjetivo, pronome, numeral e artigo, se flexiona em gênero e número para concordar com o substantivo, tá certo? Os determinantes. Ok, pessoal? Então, fica aí a dica, e no nosso próximo encontro, na nossa live, nós corrigiremos os exercícios, tá bom? Até mais.